Amém. Maravilha! Mais uma vez aqui para pregar, para falar com vocês, já agradecendo aí a homenagem pela manhã, pelo culto, pelo Dia dos Pastores, nosso carinho especial. Após o culto, no final do culto a gente fala um pouquinho mais e agradece de novo. É sempre bom essa igreja amorosa, essa igreja carinhosa, e que a gente permaneça assim, né? Eu quero ler então 2 Samuel 12, verso 15, para a nossa reflexão nesse dia. 2 Samuel 12, 15. Diz assim: a morte do filho de Batseba, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Espírito Santo, mais uma vez nós precisamos do Senhor para nos inspirar, para falar com sua igreja, para falar conosco, para comunicar verdades que estão escondidas, mas que podem mudar muito a nossa vida. Em nome de Jesus, fale com cada família nessa noite, cada um, em especial aquele que sofre nesse momento, aquele que se encontra diante de situações impossíveis, que o Senhor possa lhes falar em nome de Jesus. Amém. Texto difícil, duro de ler, mas é uma verdade. Infelizmente, a gente está aprendendo ou tentados a transformar situações impossíveis em possível. A gente está muito infantilizado. Alguns sermãos ensinam isso, ficam levando isso para as igrejas, pregando isso, de que alguma coisa, de algo impossível, que não é possível, Deus vai fazer. A gente está ouvindo esse argumento recorrentemente, e isso tem gerado vazio nas pessoas, porque a gente às vezes percebe que algo impossível é impossível mesmo. Então algumas igrejas vivem disso, alguns pregadores vivem assim, desse evangelho triunfalista, de que Deus vai transformar todas as coisas, de que Deus vai fazer tudo, e às vezes a gente precisa entender de que uma situação impossível, ela é impossível mesmo. Então quando você pensa sobre isso, de que estando a criança viva, quem sabe o Senhor se compadeceria de mim, né? E a questão de Davi
nessa experiência triste. Mas e quando é impossível, e é impossível mesmo? Quando o não de alguém, quando o não do seu chefe é irrevogável. Quando o momento de você receber ali a carta que está desempregado e não adianta você fazer nada, você não vai voltar ao teu emprego. Quando você abre aquele diagnóstico e o diagnóstico ali é implacável, muda aquela família completamente da noite para o dia. Eu preciso lembrar que Deus também disse não ao homem que abrira o mar vermelho. Deus disse não a Moisés. Deus só diz não e só entende não de Deus quem é maduro espiritualmente. Entende essa negativa de Deus, é maduro espiritual, recebem essa negativa de Deus e permanecem em paz. Eu tenho um outro exemplo de Paulo em 2 Coríntios 12, em que ele diz nitidamente que para não me tornar soberbo com a grandeza daquilo que me foi revelado, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, diz ele, eu pedi ao Senhor 3 vezes que afastasse de mim, mas ele me respondia, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais o que? Me gloriarei nas fraquezas, nas quedas, nos tropeços, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que, dizia ele, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Então Deus está dizendo para Paulo, resumidamente, você vai ter que aprender a conviver com esse espinho na carne, e a minha graça te basta. Mas pensando no nosso texto, alguns estão especialistas em excluir textos como este de Paulo, como quando Deus disse não a Moisés, estão especialistas em retirar essas mensagens e afirmando que Deus vai transformar qualquer circunstância. A gente está ouvindo desde março de 2020, alguns especialistas dessa mensagem triunfalista dizendo, vai passar a pandemia, é mais 15 dias. Especialistas em mensagem triunfalista dizendo, olha, não vai passar de 3 meses e vai vir uma prosperidade sobre o povo. Já tem 1 ano e meio, vamos dizer assim. Está passando agora, ainda não acabou, mas a gente já vê reflexos da ajuda de Deus através da sabedoria ao homem e à mulher com a ciência. Alguns se especializaram nessa mensagem de que Deus vai transformar as circunstâncias impossíveis em possíveis. Aí em momentos como esse, né, que a gente ouve uma mensagem dessa, que Deus vai transformar impossíveis em possíveis, de que essa pandemia não vai durar 15 dias, fica em alta, né? As pessoas, começam a espalhar, a divulgar essas coisas. Mas e quando a gente olha para a vida e pensa, o impossível está impossível mesmo, e eu penso como Paulo, eu preciso aprender a conviver com isso. E como é que eu vou aprender a conviver com isso? Eu vou me adaptar. O que é então essa autoridade no mundo espiritual? Lembro-me quantas vezes já preguei sobre isso. Autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios, para calar o mar. Autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios e calar o mar, ou basta a palavra de Jesus, ponto. Basta a palavra do Senhor. Então eu preciso me lembrar o que é preciso para ter autoridade sobre o mal. Fé. O que você precisa para ter autoridade sobre qualquer adversidade do mal é fé.
E a fé é um lançar-se em Deus, é um desdobrar-se em Deus, e aonde eu preciso ter fé, aonde eu preciso ver, tomar aquilo que é impossível, ou para continuar crendo quando o possível se torna impossível. Porque era possível para Deus trazer essa criança de volta, mas o possível aqui se tornou impossível. Quando o marido não volta para casa depois do divórcio, quando uma briga cresce, as coisas não voltam para a normalidade, quando Deus toma para si alguém que amamos. Era possível voltar, mas não voltou. Onde eu preciso então aprender sobre fé, sobre ter mais fé, sobre conviver com isso? Estar diante de uma situação impossível e crer que ela vai se modificar, já falava sobre isso domingo passado. Ou estar diante de uma situação impossível e ter fé para conviver com ela. Onde eu necessito ter mais grandeza, maior dependência de Deus, mais amor de Deus. Quando eu vejo o cântico do povo do lado errado do mar, reclamando de Deus porque vão morrer ali no deserto e não tinham nem lugar para sepultar os seus mortos, reclamavam, abriram o mar e aí sim, agora vamos entoar o cântico. Maior fé não é orar e vencer a tentação. A maior fé é atravessar a tentação, é sair do outro lado, e a tentação se manter no mesmo lugar, eu olhar para ela e falar, fique aí, porque eu consigo superar você. Isso é ter fé. Não é pedir a Deus, expulse daqui, Senhor, não deixa eu, não. É olhar para aquilo que é a minha tentação, e para o povo é o retroceder, é o voltar atrás, e olhar para aquilo que me faz mal, que me tenta, e falar, não é você que me domina, sou eu quem te domino. É manter-se no mesmo lugar. Por isso, para o povo lá do deserto, tocar no mar e o mar abrir é pouco. Maior do que isso é continuar amando ao Senhor, sem que Ele me deixe entrar na terra prometida, é continuar amando o Senhor, sem que a criança retorne à vida, é continuar amando a Deus, até quando o possível se torna impossível. Pensar na história de Davi é um pouco sobre isso. 7 dias esse homem ficou no chão. Essa criança adoece gravemente, a criança fica doente, e é Davi no chão 7 dias, clamando, não comia, não conversava, se retirou para isso, o rei Davi. O menino morre, os oficiais, os seus empregados, seus conselheiros, os seus servos, cochichavam, ficavam apavorados, receosos. Enquanto cochichavam, lembramos do texto aqui, ele pergunta, estão cochichando, e aí o menino morreu? Eles responderam sim, a criança está morta. E após 7 dias de choro, de lamento, de jejuns, de oração, ele se levanta. Após ouvir de seus servos que o menino morrera, ele se levanta, ele toma um banho, ele vai comer. Os oficiais, os servos de Davi estranham a reação dele. Ué, criança viva, você não fez nada disso? Agora que a criança morreu, você se levantou, tomou um banho, fez a barba, foi comer? Davi responde exatamente dessa maneira: enquanto o menino estava doente, eu me comportei de um jeito, agora que não tem mais retorno, que não tem jeito, eu vou me comportar de uma outra maneira. Eu não posso mudar essa situação. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso acreditar que Ele está me vendo, como eu tenho falado aqui. Então a minha palavra para você nessa noite é isso, eu quero pregar para você que vê o impossível, impossível. Como é que eu vou viver agora, pastor? Algumas informações preciosas que Davi nos dá sobre a morte de seu filho.
enfrentar a realidade como ela é, sem maquiagem, sem subterfúgios, sem fuga, encarar a vida, encarar esse espinho. Davi, porém, percebeu que vamos ler, que os seus servos cochichavam entre si, e aí ele entendeu, a criança havia morrido, e então ele perguntou aos seus servos: morreu a criança? Responderam: morreu. Está morta? Acabaram a vida dela? Quem faz uma leitura fundamentalista da Bíblia é cruel, é muito covarde nesse texto. Porque eles são simplórios, eles são rasos. Eles dizem de maneira fundamentalista que o menino morreu porque era fruto de pecado. E quantos meninos e meninas nós conhecemos que morreram e não é fruto de pecado? Então é covarde essa interpretação. Ou quantos fruto de pecado e permanecem vivos? Não podemos fazer essa leitura rasa, porque a gente lê o texto bíblico com os óculos de quem? Com os óculos de Jesus. E Jesus nos ensinou de que Deus nunca iria realizar tal maldade. É um equívoco achar que um erro dos pais, Davi, principalmente Davi, Batseba não, porque Batseba é uma serva, é uma empregada, e ele é o rei. Ela tinha que servi-lo. E esposa de Urias, que ele mandou uma carta ao comandante Joabe. Fizemos a leitura até a semana passada, as coisas estão se encaixando. Ao comandante que colocasse Urias na frente da batalha para que morra. Então é um equívoco achar que o erro dos pais, Deus está cobrando nos filhos. É um equívoco bíblico, é uma transgressão bíblica achar que Deus está cobrando alguma coisa dessa criança. É uma falta de conhecimento bíblico emitir uma opinião irresponsável dessa. Como que se alguém pecou, agora deve se cobrar o erro. Imagino que seria a vida se fosse assim. Muitos não vencem porque ficam nessas leituras rasas da vida e não conseguem o quê? Enfrentar a realidade. A primeira resposta é essa: é pecado. E aí não encaram a realidade. E se não encara a realidade, eu não organizo na minha cabeça as coisas. Então eu fico sempre vivendo uma vida frustrada. É preciso encarar a realidade, encarar que está desempregado, encarar que o casamento acabou, pensar assim: o casamento acabou, eu tenho a possibilidade de repensá-lo e talvez reconstruí-lo. Mas se eu achar que nunca acabou, ou que é culpa dela, ou que é culpa da sogra, ou que é culpa da mãe dele, ou do pai, ou do cachorro que entrou na vida, ela dá mais atenção para o cachorro do que para mim, eu nunca vou resolver. Eu preciso entender que eu não tenho nada a ver com essa situação que eu estou vivendo, com esse lugar que eu estou frequentando, que eu não tenho dinheiro. Eu preciso encarar a realidade, como Davi. Então você tem que enfrentar a realidade sem seus pavores, seus monstros, seus medos, falar neles, dizer a eles. Eu gosto muito do filme Monstros S.A., eu uso ele como exemplo num outro sermão, mas você lembra da cena? Olha, vocês têm que ir lá assustar as crianças para que elas gritem, porque é o grito das crianças que nos alimenta. Então é o nosso grito, nosso pavor que alimenta os nossos monstros. Quando a gente se dá conta de nomeá-los, de encará-los, a gente vence. Pensar que seria maravilhoso ser rico é muito bom, né? Eu sempre falei aqui, né? Imagine uma briga na igreja, uns 100 aqui brigando para ver quem vai comprar o prédio novo da igreja. Imagina, que problema bom que eu ia ter, né? Discutir aqui, vamos fazer uma assembleia, eu quero comprar. Aí o outro, não, eu vou comprar aquele hotel. Aí o outro, não, eu vou comprar a praia. Imagine.
Não, gente, está bom, se comprar só esse prédio aqui na rua do Catete 102 já está bom. Mas não é essa a nossa realidade. Imagine, seria maravilhoso se alguém da sua família, o seu pai ou sua mãe não tivesse partido. Seria, mas partiu. Seria maravilhoso se você tivesse passado para aquela faculdade, se você tivesse naquele emprego, mas você não conquistou aquele emprego, você não passou para aquela faculdade. Então não adianta ficar vivendo achando que passou para aquilo. Você é desse jeito, seus pais são desse jeito, a sua vida é assim, sua realidade é outra. Não se engane, não tenha medo de fugir da realidade e também não negue a sua realidade, porque se você negar a sua realidade, você vai viver uma Disneylândia, um mundo de fantasia. Muitas igrejas têm distorcido o evangelho e vivendo essa Disneylândia, como eu usei o nome, essa Disneylândia espiritual. É o parque que a gente vai curtir, a gente esquece a vida. Absurdos evangelhos que a gente anda vendo, né? A gente entra na igreja, eu falei até domingo passado sobre coisas que precisamos fazer antes de entrar na igreja. Entra na igreja, vamos louvar, vamos orar ao Senhor, o Senhor encher a nossa vida com o seu amor, e o mundo agitado a gente vai esquecer. Não, não é isso. Essa não é a nossa realidade. A gente não pode vir para a igreja e esquecer o mundo agitado, nós fazemos parte desse mundo. Alguns cantos como reunimos aqui para glorificar a Deus e a si mesmo se esquecer, não, isso não é, você não pode pensar assim. A gente está aqui para se nutrir espiritualmente, para ouvir a palavra de Deus, a te retirar conselhos, para encararmos as nossas realidades. Não fuja. Se eu fosse mais novo, aliás, até essa semana falava com a minha esposa, né, que eu estou correndo mais agora, David tá, quando eu tinha 20 anos. Seria maravilhoso se eu fosse mais novo, não consigo. Não, é possível sim, realizar muita coisa. Seria maravilhoso se meu marido não tivesse partido, mas ele foi. Os filhos precisam saber da realidade da família. Precisa botar isso à mesa, saber que os pais estão brigados, saber que os negócios da família não vão bem, porque quando a gente vai negando a realidade, a gente vai buscando hipóteses que não existem, e aí a gente vive uma vida frustrante. Então o primeiro conselho de Davi com essa experiência é esta: enfrente as realidades cruas e duras da vida. Segundo conselho de Davi, tome a decisão de não ficar largado. Tome a decisão de não abandonar-se, de não largar-se. Ou seja, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Diz assim a música, reconhece a queda, olha a música popular brasileira, hein? Reconhece a queda, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Verso 20, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e entrando na casa do Senhor, adorou ao Senhor. Depois veio para a sua casa, pediu o que comer, lhe o deram e ele comeu. Exemplo, eu conheci uma pessoa que perdeu uma filha e teve que cuidar do neto no parto. Imagine agora, uma avó, 70 e poucos anos, tinha que se levantar, porque a vida não lhe deu a opção de ficar deitada, ela tinha que se reerguer. Ainda existe gente para você cuidar com o seu exemplo, ainda existem pessoas que precisam do seu exemplo. Você não pode largar-se da vida, abandonar, porque pode parecer para você, mas Deus ainda não te largou, Deus ainda está contigo, Deus ainda continua do teu lado, então não largue essa batalha. Terceiro conselho, continue e tome a decisão de continuar adorando. Davi se levantou, Davi lavou-se, Davi ungiu-se, Davi mudou de roupa, mudou de vestes, e Davi entrou na casa do Senhor adorando,
Porque Davi nos ensina de que a vida, ou as dificuldades da vida, ou as quedas da vida, ou as perdas da vida, não mudam a minha percepção sobre Deus. Não são os embates da vida, ou os danos que eu recebo, que vão mudar a minha percepção ou a minha opinião sobre Deus. O não de Deus, o não de uma pessoa não muda a minha percepção sobre Ele ou sobre você. O que eu vejo na vida, da sua vida, não me torna, você não é o meu inimigo. Eu confio no caráter de Deus, eu confio no amor de Deus, eu confio na bondade de Deus, eu penso como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E diz Abacuque que ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, quando as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto, Deus da minha salvação. Levante-se, tome a decisão de não ficar largado, abandonado, tome a decisão de continuar adorando ao Senhor, e alimente futuro no seu coração e no coração das pessoas. Respondeu ele no verso 22 e 23. Vivendo a criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou-se com ela. Teve um filho a quem deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Alimente futuro no seu coração e no coração das pessoas. Alimente futuro no seu coração e no coração do outro, ou do próximo. A vida não se limita ao que você está vendo. A vida não se limita a esse momento. A vida não se limita a este ano de pandemia. Um dia estaremos mais conscientes desse momento. Um dia teremos mais perspectivas ou mais nítido as etapas que estamos vivendo atualmente. Ainda estamos atravessando, sabemos um pouco, parte, mas ainda não temos a leitura perfeita. Mas um dia estaremos mais conscientes. Isso significa, resumidamente, quando você tem um tropeço, uma queda, uma perda, aí passa algum tempo e você fala, não é que foi bom? Por quê? Porque a gente precisa, nesse momento difícil, alimentar esperança no nosso coração e no coração das pessoas. Quando a criança ainda era viva, eu jejuei e orei, porque eu dizia, quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que é morta, por que jejuaria eu? Eu não vou fazê-la voltar. Eu irei para ela, e ela não voltará para mim. Encerrando, a sua vida e a sua dor tem um propósito. A sua dor deve servir para cuidar dos outros. Quantos utilizam a sua dor, a sua tristeza, a sua perda para cuidar dos outros? Verso 24. Então Davi veio a Batseba, consolou Batseba, deitou-se com Batseba, teve um filho com Batseba, e Davi deu nome a este filho de Salomão, e o Senhor o amou. Sua dor deve servir para você cuidar do próximo. Foi-se Davi e consolou Batseba, sua mulher, e teve um filho com ela. Para sair dessa situação triste que você talvez esteja vivendo, olhe para os outros que também estão feridos do seu lado, olhe para as pessoas que estão sofrendo do seu lado. Não seja egoísta com o teu sofrimento, não pense somente em você, olhe para as pessoas que sofrem também, como Davi olhou para Batseba naquele dia. Se abra para a dor das pessoas, se abra para a dor do próximo.
A gente só se dá conta de algumas coisas da vida quando a gente olha e fala: eu preciso pular isso aqui, eu preciso superar. Você está atravessando aqui, olha ali a passagem para os fundos da igreja, tem um ressalto. Você só vai se dar conta que precisa pular aquele ressalto se você olhar para ele, senão você vai tropeçar. Tem muita gente que sofre para valer quando você está sofrendo, quando você está chateado. Tem muita gente que sonha com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E para encerrar, eu quero dizer a você que Deus não terminou o seu projeto. Deus não terminou o que tem para fazer na sua vida. Por quê? Porque Batseba, sua mulher, ele deitou-se com Batseba. Ele teve um filho com Batseba, e Davi deu o nome de Salomão, que significa o Senhor o amou. Deus não terminou aquilo que começou. Deus reescreve a nossa história, como reescreveu a história de Batseba e Davi. Se era um ato aqui, por que Deus reconstruiu? Por que Deus autorizou agora ter um filho? Porque justamente do útero de Batseba, de uma mulher que era esposa de um oficial do seu exército, que Deus reescreve a história, e é justamente do útero de Batseba que vem um novo rei. Porque Deus está fazendo isso a todo instante nos evangelhos, Deus está fazendo sempre isso no texto bíblico. Deus está sempre reescrevendo histórias, reiniciando vidas. Lembre-se, Deus ainda não terminou o projeto que tem para a sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Confie no Senhor e confie que Ele ainda não terminou o que tem para fazer na sua vida. Feche teus olhos. Eles vão entoar um cântico. E você fique em oração. Fique pensando na sua vida. Levante-se. Tome a decisão de não ficar largado, abandonado. Tome a decisão de continuar adorando. Tome a decisão de alimentar esperança no seu coração e no coração das pessoas. Tome a decisão de utilizar o teu sofrimento para olhar a dor das pessoas que sofrem ao teu lado. Tome a decisão, hoje, tome a decisão de lembrar-se sempre de que Deus reescreve histórias e que ainda não terminou